Milionário adota 2 gêmeos misteriosos com traços inquietantemente familiares. Meses depois, uma revelação devastadora. A mãe das crianças é sua ex-esposa, desaparecida há anos em circunstâncias inexplicáveis. O reencontro inesperado desenterra segredos do passado que jamais deveriam vir à tona. O sol da tarde se esgueirava pelas janelas do último andar do Hotel Oasis Paulista, criando padrões dourados sobre a mesa de mogno, onde Alexandre Medeiros revisava os relatórios mensais de sua rede de hotéis. Aos 42 anos, ele havia construído um império de hotéis boutique que se estendia por toda São Paulo, cada um com sua própria personalidade e charme únicos. No entanto, enquanto observava os números que confirmavam outro trimestre de sucesso, uma sensação familiar de vazio se instalava em seu peito como uma névoa persistente. O escritório refletia sua personalidade meticulosa, cada livro perfeitamente alinhado nas estantes, as plantas cuidadosamente posicionadas para capturar a luz exata de que precisavam, e as fotografias de seus hotéis distribuídas com precisão matemática nas paredes. Não havia fotos pessoais. Não havia rastros de uma vida além do trabalho. Era como se tivesse construído um mausoléu de sucesso profissional para enterrar as lembranças que o atormentavam. 10 anos. 10 anos. Desde que Helena havia desaparecido sem deixar vestígios, levando consigo não apenas seu riso cristalino e seu jeito de tocar distraidamente os cabelos quando pensava, mas também qualquer esperança que ele tivesse de formar uma família. Os primeiros anos os dedicou a buscá-la obsessivamente, contratando investigadores, percorrendo hospitais, visitando cada lugar onde haviam sido felizes juntos. Mas Helena havia se desvanecido como se nunca tivesse existido, deixando apenas um vazio que ele havia tentado preencher com trabalho, mais trabalho, e a ilusão de que o controle absoluto sobre sua empresa poderia compensar o caos emocional de sua vida pessoal. Sua assistente pessoal, Camila Dantas, uma jovem de 28 anos com uma eficiência que beirava o sobrenatural, apareceu na porta com um sorriso profissional que não conseguia esconder completamente sua preocupação por ele. Senhor Medeiros, chegou a documentação do Lar Santa Cecília. Tem certeza de que quer prosseguir com isso? Alexandre levantou os olhos dos papéis e, por um momento, Camila pôde ver a vulnerabilidade que ele se esforçava tanto para esconder. Por meses, ela havia observado como seu chefe bem-sucedido e aparentemente imperturbável afundava cada vez mais em uma solidão que parecia consumi-lo por dentro. A decisão de adotar havia surgido de maneira impulsiva, como muitas de suas ações caridosas, mas desta vez algo era diferente. Desta vez, Camila sentia que ele não estava tentando preencher um vazio no mundo, mas um abismo em sua própria alma. Tenho certeza, Camila, mais do que certeza. O Lar Santa Cecília se erguia como uma fortaleza de esperança em um dos bairros mais humildes da cidade. Seus muros pintados de amarelo pálido haviam visto décadas de crianças chegarem e partirem, cada uma carregando suas próprias histórias de perda e expectativa. A diretora, irmã Lúcia, uma mulher de 60 anos, cujos olhos refletiam a sabedoria de quem dedicara a vida a cuidar dos mais vulneráveis, recebeu Alexandre com uma mistura de gratidão e cautela. Os gêmeos estão conosco desde os 2 anos, explicou enquanto caminhavam pelos corredores que cheiravam a desinfetante e esperança. São crianças especiais, Sr. Medeiros, inteligentes, sensíveis, mas desenvolveram uma conexão entre eles que às vezes os faz se retrair do mundo exterior. Quando Alexandre os viu pela primeira vez, brincando em silêncio no pátio, sob a sombra de um jacarandá, algo se moveu em seu peito. Alice e Lucas, de 7 anos, compartilhavam não apenas os traços delicados e os olhos escuros,
mas também um jeito de se mover que despertou nele um eco familiar que não soube identificar. Quando Alice afastou distraidamente uma mecha de cabelo da testa, exatamente como Helena costumava fazer, Alexandre sentiu o ar ficar pesado ao seu redor. "O que sabem sobre os pais biológicos deles?" perguntou, tentando manter um tom casual enquanto observava como as crianças se aproximavam timidamente. A irmã Lúcia suspirou profundamente. "Muito pouco, receio. Os registros daquela época são incompletos. Só sabemos que chegaram em uma noite de outubro, há 5 anos. Uma mulher jovem os trouxe. Disse que não podia mais cuidar deles. Nunca mais voltou. Outubro. Helena havia desaparecido em outubro. A transição para a vida familiar foi como aprender um idioma completamente novo para Alexandre. Sua cobertura, que por anos havia sido um refúgio de linhas limpas e silêncios confortáveis, transformou-se da noite para o dia em um campo de batalha de brinquedos, risos nervosos e pequenas vozes que preenchiam espaços que ele havia esquecido que existiam. Ele havia contratado Dona Neuza, uma babá experiente, recomendada por Camila, mas descobriu que queria estar presente para cada momento de transição. Dos gêmeos, Alice e Lucas se adaptaram à nova vida com uma mistura de gratidão silenciosa e cautela aprendida. Durante as primeiras semanas, Alexandre os observou navegar por seu novo lar como pequenos exploradores em território desconhecido, tocando as superfícies com reverência, como se temessem que tudo pudesse desaparecer se fizessem muito barulho. Mas, gradualmente, começou a notar os pequenos gestos que faziam seu coração parar por um instante. O jeito de Alice tocar os cabelos quando estava concentrada desenhando. O modo como Lucas inclinava a cabeça ligeiramente para a esquerda quando ouvia música. Pequenos detalhes que ressoavam em sua memória com uma familiaridade que o inquietava e o consolava ao mesmo tempo. Dizia a si mesmo que era natural buscar conexões, que sua mente desesperada por encontrar Helena estava projetando similaridades onde não as havia. Camila havia notado as mudanças em seu chefe quase imediatamente. Alexandre, que costumava trabalhar até às 10 da noite sem piscar, agora saía religiosamente às 6 para jantar com as crianças. Suas reuniões de negócios, antes sagradas, agora se reorganizavam em torno dos horários escolares e das atividades dos gêmeos. Havia algo quase mágico na forma como esses dois pequenos haviam conseguido penetrar as defesas que ele construíra tão cuidadosamente durante uma década. O senhor notou que as crianças têm aquela pequena marca em forma de lua no ombro esquerdo? Comentou Dona Neuza uma tarde, enquanto preparava o lanche. É curioso que ambos a tenham no mesmo lugar exato. Alexandre quase deixou cair sua xícara de café. Helena tinha uma marca de nascença idêntica, algo que ele havia beijado milhares de vezes durante os anos de seu casamento. Uma marca pequena, em forma de meia-lua, no ombro esquerdo. A coincidência era específica demais para ser ignorada, mas também impossível demais para ser real. Naquela noite, depois que os gêmeos adormeceram, Alexandre se viu em seu escritório, rodeado de caixas que evitara abrir por 10 anos. Elas continham os pertences de Helena, fotografias de sua vida juntos, documentos de seu casamento. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto abria a primeira caixa, liberando o aroma sutil do perfume dela que ainda permanecia em suas roupas. Entre as fotografias, encontrou uma de Helena na praia, onde a marca de nascença era claramente visível. Segurou-a contra a luz, comparando-a mentalmente com o que observara nos gêmeos naquela tarde. A similaridade era inegável. Mas o que significava? Poderia ser possível que Helena estivesse grávida quando desapareceu? Os médicos haviam dito que seria difícil para eles conceberem, mas não impossível. No dia seguinte, Camila o encontrou em seu escritório cedo pela manhã, rodeado de papéis e com olheiras que denunciavam uma noite sem sono.
Senhor Medeiros, o senhor está bem? Parece alterado. Camila, preciso que me ajude com algo confidencial. Ela se sentou à frente dele, sua expressão mudando de preocupação profissional para genuína inquietude pessoal. Durante os meses em que trabalhara para ele, havia desenvolvido não apenas respeito por sua ética de trabalho, mas também um afeto protetor por esse homem que claramente carregava mais dor do que mostrava ao mundo. Preciso investigar os registros do Lar Santa Cecília, especificamente sobre Alice e Lucas. Tudo o que puder encontrar sobre a noite em que chegaram, quem os trouxe, qualquer documentação que possa existir. Camila processou a solicitação em silêncio por alguns momentos. Havia trabalhado o suficiente com Alexandre para reconhecer quando algo o afetava profundamente. E a intensidade em seus olhos lhe dizia que isso era mais importante do que qualquer negócio que tivessem gerenciado juntos. Posso perguntar por quê, senhor? Alexandre hesitou. A vulnerabilidade não era algo que ele compartilhava facilmente, mas algo na maneira como Camila havia cuidado não apenas de suas necessidades profissionais, mas também de seu bem-estar pessoal durante a transição com as crianças. Dava-lhe confiança. Há similaridades, coisas que me lembram Helena. Sei que parece impossível, mas preciso ter certeza de que não estou enlouquecendo. Camila assentiu, entendendo imediatamente a magnitude do que ele estava sugerindo, sem necessidade de que ele explicasse tudo. Farei discretamente. E se eu encontrar algo? Então saberemos que o universo tem um senso de humor muito cruel, ou que milagres de fato existem. A investigação de Camila exigiu toda a sua diplomacia e uma quantidade considerável de paciência. O Lar Santa Cecília, como muitas instituições de caridade, operava com recursos limitados e sistemas de arquivo que deixavam a desejar. A irmã Lúcia, embora cooperativa, admitiu com pesar que muitos dos registros de 5 anos atrás haviam sido danificados em uma inundação menor que afetara o porão onde se armazenavam os documentos mais antigos. A diretora anterior, irmã Clara, se aposentou há 3 anos e se mudou para um convento em Ouro Preto, Minas Gerais. Explicou enquanto guiava Camila pelos arquivos empoeirados. Ela teria lembrado mais detalhes sobre aquela noite específica. Eu acabara de chegar como subdiretora e, francamente, havia tantos casos a atender. Enquanto isso, em sua cobertura, Alexandre observava os gêmeos com uma intensidade nova, que o surpreendia a si mesmo. Durante o café da manhã, notou como Alice cortava sua fruta em pequenos pedaços perfeitos antes de comê-los, exatamente como Helena costumava fazer. Lucas tinha o costume de cantarolar melodias enquanto coloria, um hábito que despertou uma lembrança tão vívida que Alexandre teve que sair à varanda para respirar ar fresco. Helena costumava cantarolar aquela mesma melodia, uma antiga cantiga de ninar mineira que dizia ter aprendido com a avó, enquanto cozinhava aos domingos pela manhã. Era uma canção que Alexandre não ouvira ninguém mais cantar, algo íntimo e específico de Helena. Ouvi-la na voz inocente de Lucas foi como receber uma mensagem do passado. "Onde você aprendeu essa canção?" perguntou a Lucas durante o almoço, tentando soar casual. O menino encolheu os ombros com a naturalidade de uma criança de 7 anos. "Não sei. Alice e eu sabemos desde sempre. Às vezes a gente canta quando tem medo." Alice assentiu, acrescentando: "Nossa mamãe de antes costumava cantar. Acho que me lembro dela, mas não tenho certeza se é uma lembrança real ou um sonho." O coração de Alexandre acelerou. Nossa mamãe de antes. As crianças haviam mencionado vagas lembranças de uma vida anterior ao orfanato em conversas casuais, mas ele havia assumido que eram as construções fragmentadas típicas da memória infantil. Agora, cada detalhe adquiria um peso diferente.
Naquela tarde, Camila voltou com uma expressão grave, que imediatamente pôs Alexandre em alerta. Ela carregava uma pasta fina, que colocou sobre a mesa dele como se contivesse dinamite. Encontrei algo, Sr. Medeiros, e acho que o senhor vai querer se sentar para isso. Alexandre sentiu o mundo se inclinar ligeiramente. O que você encontrou? A data exata em que os gêmeos foram levados ao orfanato. 15 de outubro de 2019. Camila fez uma pausa, permitindo que a implicação se assentasse. A mesma data em que Helena desapareceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandre ficou olhando o papel como se as palavras pudessem se reorganizar sozinhas para dizer algo diferente. 10 anos. Os gêmeos haviam chegado ao orfanato exatamente 10 anos após o desaparecimento de Helena, quando tinham 2 anos. O que significava: isso os faria filhos de vocês, murmurou Camila, verbalizando o que ele não ousava pensar. Mas, senhor, isso levanta mais perguntas do que respostas. Se Helena estava grávida quando desapareceu, por que não contou? Onde esteve durante esses 5 anos? Por que levou as crianças ao orfanato? Alexandre passou as mãos pelos cabelos, um costume que havia desenvolvido em momentos de estresse extremo. Seu mundo, meticulosamente controlado, estava desmoronando e se reconstruindo simultaneamente. Há mais? Alguma descrição da mulher que os trouxe? Camila consultou suas anotações. Muito pouco. A irmã Clara deixou apenas uma nota breve. Mulher jovem, aparentemente em crise emocional. Disse não poder cuidar das crianças. Não deixou informação de contato. As crianças pareciam bem cuidadas, mas assustadas. Ela levantou os olhos. Mas há algo mais, senhor. Consegui contatar a irmã Clara por telefone. O coração de Alexandre parou por um momento. E? Ela lembra daquela noite vividamente porque foi muito incomum. Disse que a mulher era bonita, mas parecia confusa, quase como se não estivesse completamente consciente do que estava fazendo. Mencionou especificamente que a mulher continuava se desculpando com as crianças, dizendo a elas que um dia entenderiam por que ela tinha que fazer isso. Camila hesitou antes de continuar. Senhor Medeiros, a descrição que ela deu... Cabelo escuro até os ombros, olhos grandes, magra, aproximadamente 1,65 m de altura. Poderia ser qualquer mulher, mas coincide com Helena, terminou ele, sentindo como se estivesse parado à beira de um precipício emocional. Há uma coisa a mais. A irmã Clara lembrou que as crianças se apegaram a uma manta pequena naquela noite. Uma manta tecida à mão com um padrão de luas e estrelas. Disse que era claramente feita com amor, muito diferente das coisas baratas que geralmente acompanham as crianças abandonadas. Alexandre fechou os olhos. Helena havia estado aprendendo a tricotar durante os últimos meses antes de desaparecer. Ele havia encontrado o projeto inacabado em sua cesta de tricô. Uma manta de bebê com luas e estrelas que ele havia assumido que era para presentear alguma amiga grávida. Nunca pensou: essa manta ainda existe? É o que vamos descobrir amanhã. A irmã Clara acredita que possa estar no depósito de objetos pessoais que guardam de cada criança. O depósito do Lar Santa Cecília era um labirinto de caixas etiquetadas com datas e nomes, cada uma contendo os fragmentos de vidas interrompidas. A irmã Lúcia guiou Alexandre e Camila pelos corredores estreitos, sua lanterna criando sombras dançantes sobre as paredes úmidas. O ar cheirava a papelão molhado e lembranças preservadas. Aqui está, murmurou a religiosa, apontando para uma caixa marcada Alice e Lucas. Outubro 2019. Não é muito receio. As crianças chegaram com muito poucos pertences. Com mãos trêmulas, Alexandre abriu a caixa. Dentro havia 2 pequenos conjuntos de roupa dobrada,
Com cuidado, um par de sapatos minúsculos que já viram dias melhores, alguns desenhos infantis descoloridos, e ali, no fundo, cuidadosamente embrulhada em papel de seda, estava a manta. Alexandre a pegou entre as mãos e imediatamente reconheceu o padrão. Era idêntica ao projeto que Helena havia deixado inacabado, mas esta estava terminada. As luas e estrelas prateadas brilhavam fracamente contra o fundo azul marinho, tecidas com a precisão e o amor que ele lembrava em todos os projetos de Helena. Em um canto quase invisível havia uma pequena etiqueta bordada à mão. Para meus amores eternos. H. O mundo ficou silencioso ao seu redor. Camila pôs uma mão suave em seu ombro, reconhecendo a magnitude do que acabavam de descobrir. A irmã Lúcia os observava com uma mistura de curiosidade e compreensão, como se finalmente as peças de um quebra-cabeça de 5 anos começassem a se encaixar. Essa manta, começou Alexandre, sua voz mal um sussurro. Minha esposa estava tricotando uma exatamente igual antes de desaparecer. Nunca a terminou. Naquela noite, Alexandre ficou acordado até o amanhecer, sentado em seu escritório com a manta estendida sobre a mesa. Cada ponto contava uma história que ele havia perdido, cada fio era uma conexão com uma parte da vida de Helena que nunca conheceu. Ela havia tido seus filhos por 2 anos, os amado, os cuidado, tricotado para eles, e depois, o que havia acontecido? Por que os havia levado ao orfanato? Na manhã seguinte, Alice encontrou seu pai adotivo no escritório, ainda vestido com a roupa do dia anterior. Você não dormiu? Perguntou com a sabedoria preocupada de uma menina que havia aprendido a ler as emoções dos adultos por sobrevivência. Às vezes, os adultos não conseguem dormir quando estão pensando em coisas importantes, respondeu Alexandre, guardando cuidadosamente a manta em uma gaveta. Alice, você se lembra de algo sobre sua mamãe de antes? Como ela era? A menina sentou-se no chão junto à cadeira dele, adotando a posição que havia desenvolvido quando queria se sentir segura perto dele. Ela era triste às vezes, mas gostava muito da gente. Cantava para nós e fazia desenhos. Alice franziu a testa, concentrando-se em memórias fragmentadas. Um dia estava muito assustada. Continuava dizendo que éramos seus bebês perfeitos e que nunca nos esqueceria, mas que tinha que nos levar para um lugar seguro. Alexandre sentiu a garganta se fechar. Você se lembra do nome dela? Mamãe Helena. Lucas e eu sempre soubemos, mas no orfanato nos disseram que era melhor não falar do antes, que isso nos deixaria mais tristes. Helena. Sua Helena havia estado com essas crianças, havia sido a mãe delas durante os primeiros anos mais formativos de suas vidas, e depois havia tomado a decisão dilacerante de deixá-los em um orfanato. Mas por quê? O que havia acontecido em sua vida que a levara a essa escolha? Camila chegou à cobertura naquela tarde com notícias que mudaram todo o panorama da investigação. Senhor Medeiros, contratei o detetive particular que seu advogado recomendou, Renato Vasconcelos. Ele tem experiência em casos de pessoas desaparecidas. Ela pôs uma pasta sobre a mesa da sala de jantar. Ele já começou a revisar o caso de Helena sob uma perspectiva nova, considerando a possibilidade de que ela estivesse grávida. Alexandre abriu a pasta e encontrou cópias de relatórios de hospitais, registros médicos e fotografias que não via há anos. Vasconcelos havia sido meticuloso, rastreando cada hospital em São Paulo onde Helena poderia ter dado à luz. Ele encontrou algo? Sim, e o senhor não vai gostar. Helena deu à luz no hospital público sob o nome de Helena Rodrigues, não Medeiros. Gêmeos, um menino e uma menina, 18 de março de 2017. Camila apontou para uma fotocópia de uma certidão de nascimento. Ela usou o sobrenome de solteira e um endereço que se revelou falso.
Alexandre estudou o documento, sentindo uma mistura de euforia e traição. Seus filhos. Helena havia tido seus filhos e não havia contado. Havia vivido em algum lugar da cidade por anos, criando seus filhos, enquanto ele a procurava desesperadamente. Por que ela usaria um nome falso? Por que não me contatou? Essa é a pergunta de R$1 milhão, admitiu Camila. Mas Vasconcelos tem uma teoria. Ele encontrou registros de que Helena havia estado visitando um psiquiatra nos meses anteriores ao seu desaparecimento. Dr. Gustavo Ribeiro, especialista em transtornos de ansiedade e depressão pós-parto. Pós-parto, mas ela desapareceu antes que nascessem. Não necessariamente. Os transtornos de ansiedade pré-natal podem ser tão severos quanto os pós-parto. Se Helena estava experimentando episódios de pânico, depressão severa ou até algo mais complexo, poderia explicar por que se afastou, porque usou nomes falsos, porque finalmente sentiu que não podia cuidar das crianças. Alexandre se deixou cair em uma cadeira, oprimido pela cascata de revelações. Por 10 anos, ele havia imaginado cenários terríveis, acidentes, sequestros, até mesmo que Helena tivesse decidido simplesmente abandoná-lo por outra vida. Nunca havia considerado que ela pudesse estar lutando contra uma doença mental, sozinha, enquanto criava seus filhos em segredo. O consultório do Dr. Gustavo Ribeiro estava localizado em Pinheiros, em um edifício Art Deco que já vira décadas melhores. Seu escritório era um santuário de livros de psicologia e plantas que cresciam em direção à luz, filtrada por cortinas cor de creme. Aos 55 anos, o doutor tinha a presença calma de alguém que havia escutado os segredos mais profundos da natureza humana por décadas. Senhor Medeiros, devo ser honesto desde o início, disse enquanto revisava um prontuário grosso. Normalmente não discuto casos de pacientes, mesmo anos depois, mas as circunstâncias que me descreve são extraordinárias. Alexandre inclinou-se para a frente, cada músculo de seu corpo tenso com antecipação. Doutor, preciso entender o que estava acontecendo com Helena. Não apenas por mim, mas pelas crianças. Eles merecem saber por que a mãe deles tomou essas decisões. O Dr. Ribeiro suspirou profundamente, tomando a decisão de compartilhar informações que poderiam ajudar a reunir uma família fragmentada. Helena veio a mim inicialmente por ataques de pânico. Estava grávida de aproximadamente 5 meses e experimentava episódios severos de ansiedade que a deixavam praticamente paralisada por horas. Ele consultou suas anotações, mas à medida que seu tempo de gestação avançou, começamos a identificar sintomas mais complexos. Que tipo de sintomas? Períodos de confusão, perda de memória de curto prazo, desorientação temporal. No início pensamos que podia estar relacionado à gravidez, mas depois do parto, os sintomas não só continuaram, mas se intensificaram. Alexandre sentiu o ar ficar pesado ao seu redor. O que o senhor está sugerindo? Helena mostrou sinais precoces do que agora eu reconheceria como uma condição neurológica degenerativa. Naquele momento, nossas ferramentas de diagnóstico não eram tão avançadas quanto hoje, mas ela experimentava episódios em que não me reconhecia, em que se confundia sobre onde estava ou que ano era. O doutor fez uma pausa, permitindo que Alexandre processasse a informação. A última vez que a vi, aproximadamente 6 meses depois do parto, estava convencida de que algo terrível aconteceria aos bebês se ela ficasse com eles. Tinha medo de machucar os próprios filhos durante um episódio de confusão. Recomendei tratamento hospitalar, mas ela nunca mais voltou. Alexandre passou as mãos pelo rosto, sentindo como se estivesse reconstruindo os últimos 10 anos de sua vida do zero. Por que ela não me contatou? Eu a teria ajudado. Teríamos enfrentado isso juntos.
Essa é a tragédia dessas condições, Sr. Medeiros. Helena estava convencida de que o senhor estaria melhor sem ela. Durante nossas sessões, expressava uma culpa esmagadora por arruinar a vida dele. Em seu estado mental, afastar-se de todos que amava parecia a solução mais lógica. Naquela tarde, Alexandre cancelou todas as suas reuniões e foi buscar Alice e Lucas na escola pessoalmente, algo que habitualmente deixava nas mãos de Dona Neuza. Precisava vê-los, tocá-los, confirmar que eram reais e que agora estavam seguros em sua vida. Os gêmeos correram em sua direção com a alegria pura de crianças que haviam aprendido a confiar que alguém apareceria para eles no final do dia escolar. Mas Alexandre notou algo diferente em suas expressões quando os abraçou. Uma familiaridade que não havia estado ali antes, como se finalmente tivessem encontrado algo que estavam procurando sem saber o que era. Pai Alexandre, disse Lucas enquanto caminhavam para o carro, por que às vezes você cheira como a mamãe Helena? Alexandre parou abruptamente. O que você disse? Alice assentiu com entusiasmo. Sim, especialmente quando você está triste. Você cheira como ela quando estava triste. O coração de Alexandre acelerou. Helena sempre usara o mesmo perfume, uma fragrância sutil de gardênias, que ele continuava usando em seu pós-barba, porque era a única coisa que restava dela. Em sua vida diária, as crianças estavam reconhecendo inconscientemente o aroma que associavam à sua mãe biológica. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, Alexandre ligou para o detetive Vasconcelos. Preciso que amplie a busca. Se Helena estava lidando com problemas neurológicos, é possível que tenha procurado tratamento em outros lugares. Clínicas especializadas, hospitais fora da cidade, até mesmo centros de tratamento alternativos. Já estou nisso, Sr. Medeiros. Tenho contatos no Sistema de Saúde Nacional. Mas tenho que avisá-lo. Se encontrarmos Helena e ela estiver, se a condição dela progrediu, é possível que ela não seja a mulher que o senhor lembra. Não me importa, ela é a mãe dos meus filhos e eles têm o direito de conhecê-la, não importa em que estado ela se encontre. Vasconcelos fez uma pausa do outro lado da linha. Há algo mais que o senhor deveria saber. Encontrei registros de uma Helena Rodrigues que recebeu tratamento médico em uma clínica gratuita em Curitiba há aproximadamente 3 anos. O diagnóstico no arquivo menciona deterioração cognitiva progressiva. Curitiba? O que ela estava fazendo lá? Isso é o que vamos descobrir. Contatei a clínica. A doutora que a tratou ainda trabalha lá. Ela está disposta a falar conosco, mas teremos que ir pessoalmente. Alexandre olhou para o corredor onde as portas dos quartos de Alice e Lucas estavam entreabertas, permitindo que a luz do corredor criasse padrões reconfortantes em suas paredes. Pela primeira vez em 10 anos, sentia que estava perto de respostas reais. Mas também sabia que essas respostas poderiam mudar tudo o que acreditava saber sobre o amor, a perda e as decisões impossíveis que as pessoas tomam quando se defrontam com circunstâncias desesperadoras. Prepare a viagem, Vasconcelos. Camila pode cuidar dos negócios por uns dias. É hora de eu conhecer toda a verdade. A Clínica Solidária, acolher em Curitiba, era um contraste marcante com os hospitais privados que Alexandre conhecia. Localizada em um bairro popular, suas paredes pintadas de verde-menta e seus jardins modestos, mas bem cuidados, refletiam uma filosofia centrada na dignidade humana mais do que nos lucros. A doutora Ana Paula Carvalho, uma mulher de 40 anos com cabelos grisalhos precoces e olhos que refletiam décadas de servir a comunidades carentes, os recebeu em seu escritório pequeno, mas organizado. Helena Rodrigues foi uma de nossas pacientes mais memoráveis. Começou a doutora consultando um prontuário que havia preparado cuidadosamente. Não apenas por sua condição médica,
mas pelas circunstâncias em que chegou a nós. Alexandre e o detetive Vasconcelos inclinaram-se para a frente, preparando-se para revelações que poderiam mudar tudo. Ela chegou aqui há 3 anos, acompanhada por uma senhora, Dona Rosa Albuquerque, que vive na cidade de Paraty. Helena estava em um estado de confusão severa. Mal lembrava o próprio nome há alguns dias. Mas havia momentos de lucidez em que falava constantemente de 2 crianças que havia perdido. A doutora fez uma pausa, permitindo que a gravidade da situação se assentasse. Sua condição era complexa. Os sintomas sugeriam uma forma precoce de demência, possivelmente frontotemporal, que pode se manifestar em pessoas relativamente jovens. Mas também havia indícios de trauma emocional severo. Estava convencida de que havia cometido um erro terrível ao deixar os filhos, mas ao mesmo tempo não conseguia recordar claramente onde ou quando o havia feito. Alexandre sentiu algo desmoronar em seu peito. Onde ela está agora? Essa é a pergunta complicada. Helena trabalhou aqui por quase 1 ano, ajudando-nos com tarefas básicas quando sua condição permitia. Era enfermeira formada e, em seus dias bons, era extraordinariamente competente. Mas, gradualmente, os episódios de confusão se tornaram mais frequentes. A doutora Ana Paula se levantou e caminhou até a janela que dava para um pequeno jardim onde alguns pacientes mais velhos jogavam dominó sob a sombra de uma árvore. Há 2 anos, Dona Rosa veio uma manhã e encontrou que Helena havia desaparecido durante a noite. Deixou um bilhete escrito à mão que dizia que havia lembrado algo importante e que tinha que consertar o dano que havia causado. Nunca mais a vimos. Vasconcelos tomou notas meticulosamente enquanto perguntava: mantiveram contato com essa Dona Rosa? Claro. De fato, ela continua perguntando por Helena toda vez que vem à cidade. É uma mulher extraordinária. Cuidou de Helena como se fosse sua própria filha durante o tempo em que esteve aqui. A viagem para Paraty foi como retroceder no tempo. A cidade, famosa por seu charme colonial e paisagens naturais, mantinha um encanto tradicional que contrastava dramaticamente com a modernidade de São Paulo. Dona Rosa Albuquerque vivia em uma casa de taipa pintada de azul-céu, com um jardim com plantas medicinais e 2 cães que receberam os visitantes com rabos abanando, mas sem latidos, agressivos. Aos 70 anos, Dona Rosa tinha a presença de uma matriarca que havia visto de tudo na vida, mas ainda mantinha fé na bondade humana. Seus olhos se encheram de lágrimas quando Alexandre se apresentou como o marido de Helena. Ai, meu filho, aquela menina falava tanto de você. Sempre dizia que havia um homem bom na vida dela que estaria procurando-a, mas que ela não podia voltar até que se curasse. Enquanto preparava café em xícaras de barro pintadas à mão, em uma cozinha que cheirava a canela e a lembranças, Dona Rosa lhes contou a história, que mudaria a perspectiva de Alexandre sobre tudo o que havia vivido. Helena chegou aqui perdida, literalmente. A encontrei na praça central em uma noite de chuva, completamente desorientada, falando de uns bebês que havia tido que pôr em segurança. No início pensei que estava sob o efeito de algo, mas depois percebi que estava doente. Dona Rosa serviu o café, seus movimentos deliberados e carinhosos. Durante os bons dias, ela me contava fragmentos de sua vida. Um marido que amava profundamente, uma empresa de hotéis, uma casa linda na capital. Mas também me falava do medo terrível que tinha de machucar seus bebês durante os episódios ruins. Episódios ruins? Perguntou Alexandre. Ai, meu filho. Às vezes ela se levantava sem saber onde estava. Uma vez a encontrei tentando cozinhar às 3 da manhã, convencida de que tinha que preparar o café da manhã para 2 crianças pequenas que ela acreditava estarem dormindo no quarto ao lado. Dona Rosa sentou-se pesadamente, como se o peso das lembranças fosse físico.
Mas o que mais a atormentava era não recordar exatamente onde havia deixado as crianças. Sabia que as havia posto em um lugar seguro, mas os detalhes escapavam. Culpava-se constantemente por ser uma má mãe que havia abandonado os filhos. Ela mencionou meu nome alguma vez? Alexandre? Os olhos de Dona Rosa se iluminaram. Claro! Sempre falava do seu Alex, de como ele a teria ajudado se ela tivesse sido corajosa o suficiente para ficar. Mas estava convencida de que você merecia uma vida melhor do que cuidar de uma mulher louca. A palavra ressoou no ar como um sino. Alexandre percebeu que Helena havia estado lutando não apenas contra uma condição médica, mas contra o estigma e a incompreensão de uma sociedade que não sabia como lidar com as doenças mentais e neurológicas. Dona Rosa, a senhora tem alguma ideia de para onde ela pode ter ido quando partiu? A idosa assentiu lentamente. Sim, meu filho, e acho que é hora de você saber toda a verdade. Dona Rosa se dirigiu a um armário antigo de madeira entalhada, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto procurava algo no fundo de uma das gavetas. Voltou com uma caixa de sapatos desbotada, amarrada com uma fita vermelha que havia perdido seu brilho original. Helena me pediu para guardar isso antes de partir, explicou, colocando a caixa sobre a mesa com reverência. Me fez prometer que se algum dia aparecesse alguém perguntando por ela, especialmente um homem chamado Alexandre, eu entregaria esta caixa. Com mãos trêmulas, Alexandre desamarrou a fita. Dentro, encontrou uma coleção que o transportou imediatamente ao passado. Fotografias de seu casamento, cartas que ele lhe havia escrito durante seus primeiros anos juntos e um diário de couro marrom que não reconheceu. Mas o que mais o impactou foi encontrar sua aliança de casamento, a que Helena usava quando desapareceu, agora descansando sobre uma carta selada que tinha seu nome. Escrito na letra trêmula que ele havia aprendido a reconhecer como sintoma da condição de Helena. Ela escreveu essa carta durante um de seus dias mais lúcidos, murmurou Dona Rosa. Passou horas escrevendo-a, apagando, reescrevendo-a. Me fez ler partes para ter certeza de que fazia sentido. Alexandre abriu o envelope com cuidado, como se o papel pudesse se desintegrar entre seus dedos. A carta, escrita com a caligrafia cuidadosa de Helena, mas claramente afetada por tremores, começava com palavras que o atingiram como um soco no estômago. Meu querido Alex, se você está lendo isso, significa que finalmente teve a coragem de me procurar, ou que eu finalmente encontrei a coragem de ser encontrada. A carta continuava explicando fragmentos do que Helena recordava. O medo paralisante que havia sentido durante os episódios de confusão, a decisão dilacerante de levar os gêmeos ao orfanato quando percebeu que sua condição estava piorando e, sobretudo, o amor imenso que sentia tanto por ele quanto pelas crianças. Um amor tão profundo que a havia levado a se afastar para protegê-los. Eu os levei ao orfanato em uma noite em que estava particularmente lúcida. Sabia que era uma das últimas oportunidades que teria de tomar uma decisão responsável. Escolhi o lar Santa Cecília porque lembrava que havíamos falado em fazer doações lá alguma vez. Pensei que, se algum dia você me procurasse, talvez perguntasse nos lugares onde havíamos falado em ajudar. Alexandre parou a leitura, recordando vividamente aquela conversa. Havia sido durante uma ceia de Natal, anos antes de Helena desaparecer. Haviam discutido sobre fazer doações regulares a lares de crianças locais como parte de sua responsabilidade social. Helena havia mencionado especificamente o lar Santa Cecília, porque gostava que fosse dirigido por religiosas que realmente se preocupavam com as crianças. A carta revelava também detalhes sobre os 2 anos que Helena havia passado criando gêmeos sozinha,
lutando contra uma condição que a fazia duvidar de sua própria realidade. Descrevia momentos de ternura absoluta, intercalados com episódios de terror, onde não reconhecia seus próprios filhos ou se convencia de que alguém estava tentando fazer-lhes mal. Há algo mais que você precisa saber, Alex. Durante os últimos meses da minha gravidez, tive sonhos muito vívidos sobre estas crianças. Era como se eu já as conhecesse antes que nascessem. Os doutores disseram que era normal, que os hormônios da gravidez podiam criar essa sensação. Mas agora me pergunto se minha mente já estava começando a confundir o tempo, se de alguma forma sabia que eu perderia anos com eles. O detetive Vasconcelos, que havia estado observando em silencioso respeito, finalmente falou. A carta menciona para onde ela ia quando saiu daqui. Alexandre continuou lendo, buscando essa informação crucial. A letra se tornava mais irregular para o final, como se Helena estivesse lutando contra a fadiga ou a confusão enquanto escrevia. Se você está lendo isso e ainda não encontrou Alice e Lucas, procure-os no lar Santa Cecília. Diga a eles que a mamãe, Helena, nunca deixou de amá-los, que cada dia que estivemos separados foi como ter o coração dividido em pedaços. E se algum dia você me encontrar, lembre-se que a mulher que você conheceu e amou continua existindo, mesmo que às vezes se perca em sua própria mente. A carta terminava com um endereço no Peru e uma explicação que mudou completamente a perspectiva de Alexandre sobre os últimos anos. Decidi ir trabalhar em clínicas gratuitas no Peru. Se minha mente vai se deteriorar, quero que meus últimos anos úteis sirvam para ajudar pessoas que não têm acesso a atendimento médico. Talvez assim eu possa compensar parcialmente o dano que causei ao abandonar minha família. O endereço que incluo é de uma organização que coordena médicos voluntários. Se algo me acontecer, eles saberão onde me encontrar. Dona Rosa se aproximou e pôs uma mão reconfortante no ombro de Alexandre, que estava lutando para manter a compostura. Meu filho, aquela menina partiu porque pensou que era o melhor para todos. Mas também partiu com a esperança de que um dia vocês se reencontrariam quando ela pudesse ser a mãe e esposa que vocês mereciam. Vasconcelos já estava em seu telefone, contatando seus colaboradores internacionais. Senhor Medeiros, posso ter informações sobre esta organização no Peru para amanhã de manhã. Se Helena tem trabalhado com eles, deve haver registros. Naquela noite, no pequeno hotel onde se hospedaram em Paraty, Alexandre ligou para Camila em São Paulo para verificar se Alice e Lucas estavam bem. A voz das crianças por telefone o encheu de uma determinação nova. Eles haviam vivido anos demais sem conhecer sua história completa. Helena havia tomado decisões por amor, mas baseadas em informação incompleta e uma condição médica que distorcia sua percepção da realidade. Pela primeira vez em 10 anos, Alexandre se permitiu imaginar um futuro onde sua família estivesse reunida. Seria diferente. Teria desafios que nunca havia antecipado, mas seria real. E depois de uma década vivendo com fantasmas e lembranças, a realidade imperfeita lhe parecia infinitamente preferível à perfeição imaginária que havia estado perseguindo. A ligação chegou às 6 da manhã do dia seguinte. Vasconcelos havia trabalhado a noite toda com contatos no Peru e tinha notícias que fariam Alexandre pegar o próximo voo para Lima. Encontramo-na, senhor Medeiros. Helena está viva e está trabalhando em uma clínica rural na região de Cusco, no Peru. A voz do detetive tinha uma mistura de excitação e cautela. Mas há algo que o senhor precisa saber antes de tomar qualquer decisão. Alexandre sentou-se na beira da cama, seu coração batendo tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. O que é? A condição dela progrediu significativamente. Segundo o Dr. Marcos Fontes, que coordena as clínicas voluntárias, Helena tem dias bons e dias ruins. Nos bons dias,
É uma enfermeira excepcional que ajudou a salvar dezenas de vidas. Nos dias ruins, não sempre lembra o próprio nome. A realidade do que isso significava se assentou lentamente em Alexandre. Durante todos esses anos, enquanto ele havia estado construindo seu império hoteleiro e chorando por uma esposa perdida, Helena havia estado lutando contra uma doença que gradualmente lhe roubava pedaços de si mesma, enquanto tentava fazer o bem com os fragmentos de clareza que lhe restavam. Ela sabe... Se lembra de mim? Das crianças? O Dr. Marcos Fontes diz que, durante seus dias lúcidos, ela fala constantemente de uma família no Brasil, gêmeos que pôs em segurança e um marido que merecia algo melhor. Aparentemente, essas são as lembranças mais persistentes que ela conserva. 2 dias depois, Alexandre estava em um jipe velho e barulhento, viajando por estradas de montanha que pareciam desafiar as leis da física, acompanhado pelo Dr. Marcos Fontes, um homem de 50 anos, cuja paixão pela medicina humanitária era evidente em cada palavra que falava sobre Helena. Helena chegou a nós há 2 anos, através de uma rede de organizações que ajudam profissionais de saúde em crise, explicou enquanto navegavam uma curva particularmente pronunciada. No início, pensamos que ela estava fugindo de problemas legais ou financeiros. É comum que médicos e enfermeiras com dificuldades pessoais busquem refúgio em trabalho voluntário. A paisagem peruana se desdobrava diante deles como uma pintura viva. Montanhas cobertas de vegetação tropical, pequenas comunidades indígenas que se agarravam às encostas e céus de um azul tão intenso que parecia irreal. Mas depois de algumas semanas, começamos a notar os episódios. Helena chegava para trabalhar completamente desorientada, insistindo que tinha que voltar para casa com os bebês. Outras vezes, trabalhava com uma competência tão extraordinária que salvava vidas que outros teriam dado por perdidas. A Clínica Sagrado Coração era um edifício modesto de blocos de concreto pintado de verde, rodeado por um jardim onde cresciam plantas medicinais que a comunidade local utilizava junto com os tratamentos ocidentais. Helena estava no jardim quando chegaram, ajudando uma senhora indígena a caminhar depois de uma cirurgia de quadril. Alexandre a reconheceu imediatamente, mas também percebeu que a mulher que tinha à sua frente era diferente da Helena que havia conhecido. Mais magra, com cabelos grisalhos precoces e algo em seus movimentos que sugeria uma fragilidade que não havia estado ali antes. Mas quando ela se virou e seus olhos se encontraram, por um momento, foi como se os 10 anos de separação se desvanecessem. "Alex", sussurrou, sua voz carregada de incredulidade e esperança. "É realmente você ou estou tendo outro sonho?" "Sou real, Helena. Estou aqui." O que se seguiu foi um dos momentos mais complexos emocionalmente que Alexandre havia experimentado jamais. Helena o reconheceu, mas sua percepção do tempo estava distorcida. Em um momento, falava como se tivessem estado separados apenas algumas semanas. No seguinte, perguntava por que ele havia demorado tanto para encontrá-la, como se tivesse estado esperando-o conscientemente por anos. "Os bebês", murmurou, pegando suas mãos. "Os bebês estão bem. Eu os pus em um lugar seguro, mas não me lembro. Não me lembro exatamente onde. Estão comigo, Helena. Alice e Lucas estão comigo. Eu os adotei sem saber. Estão bem, estão crescendo. São crianças lindas e inteligentes." Helena desabou em seus braços, soluçando com um alívio que havia estado contendo por anos. Mas mesmo naquele momento de reconexão emocional, Alexandre podia sentir a fragilidade da situação. Helena estava ali, mas também não estava completamente ali. O Dr. Marcos Fontes lhes deu privacidade, mas permaneceu perto o suficiente para intervir se Helena experimentasse um de seus episódios de confusão. Durante as horas seguintes,
Alexandre ouviu fragmentos da vida de Helena durante os últimos anos. Comunidades remotas onde havia ajudado a estabelecer programas de saúde maternal, crianças cujas vidas havia salvado e a satisfação profunda que havia encontrado em usar suas habilidades para servir aos mais necessitados. "Sabe o que é o mais estranho?", disse Helena a ele enquanto observavam o pôr do sol do pequeno pátio da clínica. "Mesmo em meus dias mais confusos, nunca me esqueço de que há pessoas no Brasil que amo profundamente. Os detalhes ficam borrados, mas o sentimento permanece." Naquela noite, enquanto Helena dormia em seu pequeno quarto na clínica, Alexandre falou extensamente com o Dr. Marcos Fontes sobre as opções de tratamento disponíveis no Brasil e a possibilidade de transferir Helena para estar perto das crianças. "A condição dela está estável por enquanto", explicou o doutor. "Com os medicamentos adequados e um ambiente familiar amoroso, ela poderia ter anos de qualidade de vida relativamente boa. Mas precisa entender que isso não vai melhorar. E haverá dias cada vez mais frequentes em que ela não será completamente ela mesma." "Não me importa", respondeu Alexandre sem hesitar. "Eu vivi 10 anos sem ela. Prefiro tê-la imperfeita do que não tê-la de forma alguma. E as crianças, eles merecem conhecer a mãe deles, não importa em que estado ela se encontre." O retorno ao Brasil foi um exercício de logística emocional que desafiou cada habilidade organizacional que Alexandre havia desenvolvido nos negócios. Helena precisava de documentação médica para cruzar a fronteira, medicamentos que exigiam receitas específicas e, sobretudo, preparação psicológica para uma mudança que poderia desencadear episódios de confusão mais severos. Camila havia trabalhado incansavelmente de São Paulo para preparar a cobertura para a chegada de Helena. Havia contatado os melhores neurologistas da cidade, havia reorganizado a disposição dos móveis para criar um ambiente mais familiar e menos intimidante. E, o mais importante, havia preparado cuidadosamente Alice e Lucas para o reencontro com uma mãe que poderiam reconhecer apenas parcialmente. "As crianças estão nervosas, mas empolgadas", reportou Camila por telefone. "Lucas tem praticado a cantiga de ninar que ela costumava cantar e Alice preparou desenhos para mostrar a ela. Mas também estão preocupados. São muito perceptivos, entendem que algo tem estado errado sem saber exatamente o que." O voo do Peru para o Brasil foi um microcosmo do que seria a nova normalidade de Alexandre. Helena teve momentos de lucidez cristalina, onde discutiam planos para o futuro, intercalados com períodos onde ela se confundia sobre onde estavam indo e por quê. Em um momento particularmente difícil, Helena se convenceu de que estavam sequestrando uma enfermeira peruana e pediu ajuda à tripulação de voo. O Dr. Marcos Fontes havia insistido em acompanhá-los para a transição, e sua presença calma foi crucial para manejar esses episódios sem criar pânico entre os outros passageiros. "Helena, você está com Alexandre", repetia suavemente cada vez que ela se desorientava. "Estão indo para em casa ver Alice e Lucas. Você está segura. O encontro no aeroporto foi cuidadosamente orquestrado. Camila havia decidido que seria melhor que as crianças conhecessem Helena em um ambiente privado. Então organizou o reencontro na cobertura, com Dona Neuza presente para proporcionar estabilidade emocional adicional se as crianças se sentissem sobrecarregadas. Quando Helena viu a cobertura, seus olhos se encheram de reconhecimento misturado com confusão. "Eu morava aqui antes", murmurou, tocando as superfícies, como se estivesse redescobrindo uma vida anterior. "Há lembranças aqui, mas estão como fotografias desbotadas que não consigo focar completamente." Alice e Lucas apareceram de seus quartos, de mãos dadas com a bravura solidária que haviam desenvolvido durante seus anos no orfanato.
Por um momento, os três se observaram mutuamente, cada um processando o impacto de estarem juntos depois de 5 anos de separação. Helena se ajoelhou lentamente e algo em sua postura mudou. Era como se a presença das crianças ativasse uma parte de sua memória que funcionava independentemente de sua condição neurológica. "Meus bebês", sussurrou. E nessas 2 palavras havia tanto amor e dor acumulados que Dona Neuza teve que se virar para ocultar suas lágrimas. "Meus bebês perfeitos." Alice foi a primeira a se aproximar, com a cautela de uma menina que havia aprendido a proteger seu coração, mas que também ansiava desesperadamente pela conexão maternal que havia perdido. "Mamãe Helena, você se lembra da gente?" "Como eu poderia esquecê-los?" respondeu Helena, embora todos os adultos na sala soubessem que essa não era completamente a verdade. "Vocês são a parte de mim que nunca se confunde, que sempre permanece clara." O abraço que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Alexandre havia presenciado. Era a reunião de 3 pedaços de uma mesma alma que haviam sido separados por circunstâncias que nenhum deles havia controlado. Lucas, que havia sido mais reservado, finalmente se juntou ao abraço e, por alguns momentos, Helena foi completamente ela mesma. "Vocês ainda cantam a canção das estrelas?" perguntou Helena. E quando Lucas começou a cantarolar a melodia familiar, ela se uniu com uma voz que, embora mais frágil do que antes, conservava a mesma doçura que havia consolado as crianças durante seus primeiros anos. Durante as horas seguintes, Alexandre observou uma dança delicada entre reconhecimento e redescoberta. Helena recordava aspectos específicos da personalidade dos gêmeos, que Alice era canhota, que Lucas tinha medo de ruídos altos, mas também se surpreendia por como haviam crescido, como se parte dela esperasse encontrá-los exatamente como os havia deixado 5 anos atrás. A primeira crise menor chegou quando Helena perguntou onde estava o outro bebê. "Só temos 2 filhos, Helena", explicou Alexandre suavemente. "Alice e Lucas são gêmeos, lembra?" Helena parecia confusa e ligeiramente angustiada. "Mas eu lembro de 3. Sempre penso em 3 bebês quando penso em casa." O Dr. Marcos Fontes, que havia estado observando discretamente, se aproximou. "Às vezes a memória cria padrões adicionais para preencher vazios. É possível que Helena esteja lembrando dos gêmeos como indivíduos separados e criando uma terceira lembrança." Mas naquela noite, enquanto ajudava Helena a se instalar no quarto de hóspedes que Camila havia preparado cuidadosamente, Alexandre encontrou evidências de que talvez a confusão de Helena tivesse mais bases na realidade do que haviam pensado inicialmente. Entre os pertences que havia trazido do Peru, havia um pequeno álbum de fotos que não havia mencionado antes. Enquanto o folheavam juntos, Helena apontou para uma foto que o deixou sem fôlego. Helena grávida, claramente de muitos meses, mas segurando o que parecia ser um ultrassom que mostrava não 2, mas 3 formas pequenas. "Tivemos trigêmeos?" perguntou Alexandre, sua voz mal um sussurro. Helena o olhou com uma lucidez repentina e devastadora. Um deles não sobreviveu ao parto. Se chamaria Pedro. Apenas Alice e Lucas chegaram em casa comigo. O peso desta revelação mudou tudo. Helena não só havia lidado com uma condição neurológica degenerativa e a responsabilidade de criar gêmeos sozinha, mas também havia estado processando a dor da perda de um filho, um trauma que sua mente danificada havia estado revivendo, constantemente, sem poder resolvê-lo completamente. Os primeiros meses de convivência familiar foram uma montanha-russa emocional que desafiou tudo o que Alexandre acreditava saber sobre o amor e a paciência.
Helena tinha dias onde era completamente ela mesma, preparando cafés da manhã elaborados para os gêmeos e recordando cada detalhe de suas personalidades com uma clareza que parecia milagrosa. Mas também havia manhãs onde acordava convencida de que Alice e Lucas eram crianças da vizinhança que haviam entrado em sua casa sem permissão. A doutora Beatriz Fernandes, a neurologista que agora coordenava o tratamento de Helena no Brasil, havia sido clara sobre as expectativas realistas. A condição de Helena é progressiva, mas com amor, rotina e medicação adequada, podemos maximizar seus períodos de lucidez e minimizar a ansiedade durante os episódios de confusão. Camila havia se tornado algo mais do que uma assistente pessoal. Agora, era a coordenadora invisível que mantinha a família funcionando. Havia reorganizado completamente os horários de trabalho de Alexandre, estabelecido rotinas previsíveis para Helena, e havia se tornado a confidente de Alice e Lucas quando precisavam processar as emoções complexas de ter uma mãe que às vezes os lembrava perfeitamente e outras vezes os olhava como estranhos. O verdadeiro ponto de virada chegou durante uma tarde de domingo, quando Helena teve um de seus episódios mais severos até então. Alexandre havia saído brevemente à farmácia, deixando Dona Neuza supervisionando. Quando voltou, encontrou Helena em pânico, insistindo em que haviam sequestrado seus bebês reais e substituído por outras crianças. Alice e Lucas estavam encolhidos no sofá, abraçando-se mutuamente com os olhos cheios de lágrimas que se esforçavam para não derramar. Era a primeira vez que viam sua mãe biológica em um estado tão alterado, e o impacto era visível em seus pequenos rostos. "Vocês não são meus bebês", havia gritado Helena. "Meus bebês são pequenos, devolvam meus bebês." Dona Neuza havia manejado a situação com a competência profissional que a caracterizava, mas mesmo ela parecia afetada pela intensidade do episódio. Quando Alexandre chegou, Helena estava parcialmente sedada e as crianças permaneciam em silêncio traumático. Naquela noite, depois que Helena adormeceu e os gêmeos estavam em suas camas, Alexandre se confrontou com a realidade mais dura de sua nova vida familiar. Talvez ele tivesse sido egoísta ao trazer Helena de volta. Talvez ela estivesse melhor no Peru, servindo a outros durante seus dias bons, sem a pressão constante de tentar ser a mãe que já não podia ser completamente. Camila o encontrou em seu escritório às 2 da manhã, rodeado de documentos de trabalho que não havia tocado, mas que havia usado como desculpa para evitar processar suas emoções. "As crianças estão bem", disse suavemente, "mas precisam conversar com alguém sobre o que estão sentindo." "Eu cometi um erro, Camila. Estou sendo cruel ao manter esta família unida quando claramente está causando dor a todos." Camila sentou-se à frente dele com a franqueza que havia desenvolvido depois de meses navegando esta crise familiar. "Senhor Medeiros, há 6 meses, Alice me perguntou se o senhor a devolveria ao orfanato se ela se comportasse mal. Hoje, depois do episódio com Helena, ela me perguntou se podia ajudar a mamãe dela a lembrar que a ama. Vê a diferença?" Alexandre processou as palavras de Camila, começando a entender seu ponto. Antes, as crianças viviam com medo do abandono. Agora vivem com esperança de reconexão. Sim, é difícil. Sim, há dor. Mas também há amor real, imperfeito, complexo, mas real. O dia seguinte trouxe uma pequena revelação que mudou a perspectiva de toda a família sobre como manejar a condição de Helena. Alice, com a intuição extraordinária de uma menina de 8 anos, desenvolveu uma estratégia que surpreendeu todos os adultos. Quando Helena acordou confusa, insistindo que não reconhecia a casa, Alice simplesmente se aproximou e disse: "Está tudo bem, mamãe Helena. Quer que a gente te mostre onde estão as coisas? Nós somos Alice e Lucas."
e estamos aqui para te ajudar. Em vez de insistir que Helena os lembrasse, Alice havia aceitado a realidade do momento e havia oferecido construir uma conexão nova cada vez que fosse necessário. Era uma sabedoria emocional que nenhum adulto havia considerado e funcionou milagrosamente. A estratégia de Alice se tornou o modelo para toda a família. Em vez de lutar contra a realidade da condição de Helena, todos aprenderam a fluir com ela, criando momentos novos de conexão sem depender das lembranças do passado. Lucas começou a levar um pequeno álbum de fotos que mostrava Helena cada vez que ela se confundia, explicando-lhe pacientemente quem eram e por que estavam juntos. Alexandre tomou a decisão crucial de reestruturar completamente sua participação nos negócios. Vendeu 2 de seus hotéis mais exigentes e converteu o Hotel Oasis Paulista em seu escritório principal, permitindo-lhe trabalhar de casa na maioria dos dias. Camila assumiu responsabilidades executivas que antes ele teria considerado intransferíveis, demonstrando uma competência que o tranquilizou sobre o futuro de suas empresas. Mas a verdadeira mudança chegou quando a doutora Beatriz Fernandes sugeriu uma terapia experimental que estava mostrando resultados promissores. A arte-terapia familiar, combinada com estimulação de memória através de atividades criativas. Os estudos mostram que pacientes com condições neurológicas degenerativas frequentemente mantêm habilidades artísticas muito tempo depois que outras funções cognitivas se deterioram, explicou a doutora. Se Helena tinha inclinações artísticas antes, poderíamos usar isso como uma ponte para manter conexões emocionais com a família. Helena sempre havia sido hábil com trabalhos manuais, mas nunca haviam explorado seriamente seu potencial artístico. Quando a terapeuta de arte, professora Marina, trouxe suprimentos e estabeleceu um pequeno estúdio na varanda da cobertura, algo mágico começou a acontecer. Durante as sessões de pintura, Helena experimentava uma clareza que se estendia além do tempo que passava com o pincel na mão. Era como se o ato de criar arte ativasse conexões neuronais que permaneciam adormecidas durante outras atividades. Mais surpreendentemente, Alice e Lucas mostraram talentos artísticos excepcionais que claramente haviam herdado de ambos os pais. "Olha", disse Helena a Alexandre durante uma tarde particularmente lúcida, "Alice tem seu olho para as proporções, mas mistura cores como eu costumava fazer quando era jovem." Ela estava apontando para uma paisagem que Alice havia pintado do jardim do edifício, e Alexandre percebeu que ela tinha razão. Havia elementos técnicos que refletiam sua própria precisão arquitetônica, combinados com uma sensibilidade à cor que era puramente de Helena. Lucas, por sua vez, havia desenvolvido uma fascinação por retratos. Seus desenhos dos membros da família capturavam emoções com uma sofisticação que surpreendia os adultos. Quando Helena o viu desenhando um retrato dela, durante um de seus dias confusos, murmurou: "Ele vê quem eu sou realmente, não apenas quem pareço ser hoje." A arte-terapia também revelou algo inesperado sobre o próprio Alexandre. Depois de anos de focar toda a sua energia criativa no design de hotéis, ele redescobriu uma paixão pela pintura que havia abandonado na universidade. As sessões familiares de arte se tornaram os momentos mais tranquilos e conectados que haviam experimentado como família. Camila observava esses desenvolvimentos com uma mistura de satisfação profissional e afeto pessoal. Havia visto como seu chefe, um homem que havia vivido em escalas de cinza emocionais durante anos, gradualmente recuperava cores em sua vida. Mas também percebia que seu próprio papel estava evoluindo de maneiras que não havia antecipado. "Você já considerou estudar terapia familiar?"
Perguntou a doutora Beatriz Fernandes a Camila durante uma das avaliações mensais de Helena. Você tem um instinto natural para facilitar a comunicação em situações complexas. A pergunta plantou uma semente que Camila não havia considerado antes. Por anos ela havia sido extraordinariamente competente organizando a vida de outros, mas nunca havia pensado em formalizar essas habilidades em uma carreira de ajuda profissional. Enquanto isso, Helena começou a ter períodos de lucidez mais prolongados, embora a doutora Beatriz Fernandes alertasse que isso podia ser temporário. Durante um desses períodos claros, Helena expressou um desejo que surpreendeu a todos. Quero ajudar outras famílias que estão passando por isso, disse a Alexandre uma noite depois de colocar os gêmeos para dormir. Tenho pensado, há tantas famílias que enfrentam doenças neurológicas sem recursos, sem informação, sem esperança. Talvez pudéssemos usar nossa experiência para criar algo útil. A ideia se desenvolveu gradualmente em conversas familiares que incluíam Alice e Lucas. As crianças, com a perspectiva única de terem vivido tanto a separação quanto a reunificação, tinham ideias surpreendentemente maduras sobre como outras crianças poderiam precisar de apoio em situações semelhantes. As crianças no orfanato às vezes tinham pais e mães que estavam doentes, observou Alice. Mas ninguém lhes explicava o que significava isso. Eles só sabiam que seus pais haviam ido. Lucas acrescentou. Se tivéssemos sabido que mamãe Helena estava doente, e não apenas não gostava da gente, teria sido diferente. Essas conversas plantaram a semente do que eventualmente se tornaria algo muito maior do que uma família se curando. O início de uma missão para ajudar outras famílias navegando crises semelhantes. 18 meses depois do retorno de Helena, o Instituto Acolhimento Familiar havia crescido além das expectativas mais otimistas de Alexandre. O que havia começado como o desejo de uma família de transformar sua dor em propósito, agora atendia a mais de 50 famílias em São Paulo e havia estabelecido programas piloto em Curitiba, Porto Alegre e, surpreendentemente, na mesma clínica no Peru, onde Helena havia trabalhado. Camila havia completado seu primeiro ano de mestrado em terapia familiar e agora dividia seu tempo entre a gestão executiva dos hotéis de Alexandre e a coordenação do Instituto. Sua transformação pessoal havia sido tão notável quanto a da família Medeiros. A Saint-Exupéry, eficiente assistente executiva, havia se tornado uma defensora apaixonada das famílias, enfrentando crises neurológicas. Nunca pensei que minha vida profissional pudesse ter tanto significado pessoal, confidenciou a Alexandre durante uma de suas reuniões semanais de planejamento. Antes, eu organizava sua agenda porque era meu trabalho. Agora coordeno esses programas porque sinto que é minha vocação. Helena havia tido uma estabilização surpreendente em sua condição. A doutora Beatriz Fernandes atribuía essa melhora à combinação do novo medicamento experimental, o ambiente familiar amoroso, e especialmente o senso de propósito que havia desenvolvido através de seu trabalho com o Instituto. Durante seus dias lúcidos, Helena havia se tornado uma oradora poderosa, compartilhando sua experiência com famílias recém-diagnosticadas e desmistificando os medos associados às doenças neurológicas. Quando Helena fala com outras famílias sobre viver dia a dia, em vez de temer o futuro, ela tem um impacto que nenhum profissional médico pode conseguir, observou a doutora Beatriz Fernandes durante uma avaliação. Ela representa a possibilidade de que a vida possa continuar sendo significativa, mesmo quando se torna diferente. Alice e Lucas, agora com 10 anos, haviam desenvolvido um programa único chamado Irmãos Guias, onde crianças que haviam navegado com sucesso crises familiares mentoravam outras, crianças recém-chegadas ao centro. Seus quartos em Petrópolis estavam decorados com obras de arte criadas durante sessões familiares,
cada peça contando uma história de cura e crescimento. Mas o verdadeiro momento de transformação chegou quando receberam uma visita inesperada. A irmã Lúcia do lar Santa Cecília havia vindo pessoalmente para ver como estava a família que havia ajudado a formar anos atrás. Quando vi aquelas duas crianças pela primeira vez em meu escritório, disse a Alexandre enquanto observavam Alice e Lucas ensinarem técnicas de pintura a um grupo de crianças visitantes. Soube que havia algo especial nelas, mas nunca imaginei que terminariam sendo instrumentos de cura para tantas outras famílias. Helena, que estava tendo um de seus dias mais claros em meses, aproximou-se da irmã Lúcia com uma mistura de gratidão e emoção. Irmã, quando levei meus bebês ao seu orfanato naquela noite, pensei que estava cometendo o pior erro da minha vida. Agora entendo que talvez era parte de um plano maior que nenhum de nós podia ver naquele momento. A religiosa sorriu com a sabedoria de alguém que havia visto a mão divina trabalhar através de circunstâncias aparentemente trágicas. Às vezes Deus permite que as famílias se separem temporariamente para que possam se reunir mais fortes e com um propósito maior. Sua dor se tornou esperança para muitos outros. Naquela tarde, durante o jantar familiar, Alexandre propôs algo que havia estado considerando por meses. Patrícia Santiago, cujo marido Ricardo havia respondido melhor do que o esperado aos tratamentos, havia expressado interesse em formalizar sua participação no Instituto. Várias outras famílias também haviam oferecido se tornar voluntários permanentes. O que vocês achariam se expandíssemos o Instituto para incluir um centro residencial, onde famílias pudessem vir por períodos curtos para aprender estratégias de manejo e receber apoio intensivo? Perguntou Alexandre. Alice imediatamente se animou. Como umas férias, mas para aprender a ser família de maneiras novas. Exatamente como isso, respondeu Alexandre, surpreendido pela precisão da observação de sua filha. Helena assentiu lentamente, processando a ideia. Poderíamos usar uma das propriedades hoteleiras. Eu sei exatamente qual seria perfeita. A pousada Recanto da Serra, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Tem jardins amplos para arte-terapia e está perto o suficiente da cidade para acesso médico, mas afastada o suficiente para ser tranquila. Camila já estava tomando notas mentalmente. Precisaríamos de pessoal especializado, modificações arquitetônicas para acessibilidade, programa de atividades estruturadas. Lucas interrompeu com a observação que definiu o momento. Sabem o que é o melhor? Que agora, quando ajudamos outras famílias, mamãe Helena lembra por que é importante. É como se ajudar outros a ajudasse a lembrar quem ela é realmente. 2 anos depois daquela ceia familiar transformadora, o Centro de Esperança Familiar em Petrópolis havia aberto suas portas como o primeiro centro residencial no Brasil, especializado em apoio integral para famílias enfrentando doenças neurológicas. A transformação da pousada Recanto da Serra havia sido um projeto de amor que envolveu toda a família estendida que havia se formado ao redor dos Medeiros. Helena, agora com períodos de lucidez mais prolongados, graças a novos tratamentos e o sentido profundo de propósito que havia desenvolvido, servia como diretora de programas familiares. Seus dias difíceis eram menos frequentes e, quando ocorriam, o pessoal do centro havia aprendido a integrá-los naturalmente na rotina, demonstrando às famílias visitantes que os episódios de confusão não tinham que significar o fim da participação significativa na vida. Camila havia completado seu mestrado e agora era oficialmente a diretora executiva do Instituto, embora mantivesse supervisão sobre as operações hoteleiras restantes de Alexandre. Seu escritório no centro estava cheio de cartas de agradecimento de famílias que haviam passado por seus programas, cada uma representando uma história de transformação que havia ajudado a facilitar.
Alice e Lucas, agora com 12 anos, haviam desenvolvido um programa único chamado Irmãos Guias, onde crianças que haviam navegado com sucesso crises familiares mentoravam outras crianças recém-chegadas ao centro. Seus quartos em Petrópolis estavam decorados com obras de arte criadas durante sessões familiares, cada peça contando uma história de cura e crescimento. O momento mais significativo nesta nova fase chegou durante a celebração do 2º aniversário do centro. Patrícia Santiago, cujo marido, Ricardo, havia tido uma estabilização notável em sua condição, havia trazido sua filha Isabela, agora com 8 anos, para participar da cerimônia como uma das primeiras graduadas do programa. Há 3 anos, quando Ricardo foi diagnosticado, pensei que nossa vida havia terminado, compartilhou Patrícia com as 60 famílias reunidas nos jardins do centro. Hoje, posso dizer honestamente que nossa vida é diferente, mas de muitas maneiras é mais rica e significativa do que jamais imaginei ser possível. Ricardo, que tinha dias bons e ruins, mas havia aprendido a maximizar seus períodos de clareza, havia começado um programa de carpintaria no centro. Suas criações adornavam os espaços comuns, e ensinar seu ofício a outros pais havia se tornado uma fonte de alegria e dignidade para ele. Durante a cerimônia, Alexandre refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia levado de uma busca desesperada por respostas à criação de uma comunidade de esperança. Seu império hoteleiro era agora menor, mas mais focado, e os recursos que havia redirecionado para o Instituto haviam gerado um impacto que nenhum lucro financeiro poderia ter igualado. Quando comecei a procurar Helena anos atrás, acreditava que estava procurando uma pessoa perdida, disse durante seu discurso de aniversário. Agora entendo que estava procurando uma família, uma comunidade, um propósito que era muito maior do que qualquer um de nós poderia ter imaginado individualmente. Helena, tendo um de seus dias mais claros em meses, pegou o microfone com uma confiança que surpreendeu até mesmo aqueles que a conheciam melhor. Há 5 anos, quando deixei Alice e Lucas no orfanato, pensei que estava terminando uma história. Pensei que minha doença significava o fim da minha capacidade de ser útil, de amar efetivamente, de contribuir para o mundo. Começou sua voz clara e forte. O que aprendi é que as histórias nunca terminam realmente, apenas se transformam em capítulos novos. Ela apontou para o grupo de crianças que brincavam nos jardins, uma mistura de irmãos, primos e amigos que haviam formado uma comunidade única de apoio mútuo. Essas crianças estão aprendendo que o amor não significa a ausência de dificuldades, mas a presença de compromisso. Estão vendo que as famílias podem ser fortes precisamente porque enfrentam desafios juntas, não apesar deles. A doutora Beatriz Fernandes, que havia viajado de São Paulo para a celebração, observava com satisfação profissional misturada com assombro pessoal. Os resultados médicos de Helena haviam superado todas as expectativas, mas mais importante ainda, ela havia desenvolvido um modelo de tratamento holístico que agora estava sendo replicado em outras partes do país. Enquanto o sol se punha sobre os jardins de Petrópolis, Alice e Lucas organizaram uma apresentação artística onde as famílias compartilharam obras criadas durante seu tempo no centro. Cada peça contava uma história de transformação. Pinturas que mostravam famílias navegando tempestades juntas, esculturas que representavam a força encontrada na vulnerabilidade, canções que falavam de amor que perdura através da confusão. Camila observava a cena com uma profunda satisfação, sabendo que sua decisão de mudar de carreira havia sido uma das melhores de sua vida. Alexandre se aproximou dela enquanto as famílias começavam a se dirigir para o refeitório para o jantar comunitário. Camila,
Você alguma vez se arrepende de ter deixado a simplicidade de apenas organizar minha agenda para assumir esta responsabilidade tão complexa? Ela sorriu, observando Helena ajudar uma família nova a se instalar, Alice ensinando um menino tímido a misturar cores, Lucas tocando violão com Ricardo e outros pais. Senhor Medeiros, organizar sua agenda era sobre controlar o tempo. Isso é, sobre multiplicar o amor. Não há comparação possível. Naquela noite, depois que todas as famílias visitantes haviam se recolhido a seus quartos, os Medeiros se sentaram juntos na varanda de sua residência familiar no centro. Helena estava cansada, mas lúcida. Alice e Lucas processavam a emoção do dia, e Alexandre sentia uma paz que não havia experimentado desde antes de Helena desaparecer anos atrás. Sabem o que é o mais incrível? Murmurou Helena, observando as estrelas que brilhavam sobre Petrópolis. Durante meus anos perdidos, sempre senti que havia falhado como mãe porque não conseguia lembrar consistentemente de meus filhos. Agora percebo que talvez meu propósito não era apenas ser mãe de Alice e Lucas, mas encontrar uma maneira de ser mãe de muitas crianças que precisavam ver que o amor pode sobreviver a qualquer confusão. Alice se aninhou contra seu pai, enquanto Lucas se recostou perto de Helena. Pai, disse Alice com a sabedoria serena que havia desenvolvido, você acha que tudo isso teria acontecido se mamãe Helena nunca tivesse ficado doente? Alexandre considerou a pergunta profundamente antes de responder. Não sei, meu amor, mas sei que a família que somos hoje, a comunidade que construímos, as vidas que tocamos, tudo isso existe porque aprendemos que o amor verdadeiro não evita as dificuldades, mas as transforma em oportunidades de crescimento. Helena acrescentou suavemente. E porque descobrimos que às vezes temos que nos perder completamente para encontrar quem realmente estamos destinados a ser. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um gostei e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.